Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa noite para todos, no nome de Jesus. Vamos começar mais uma live Os Bereanos, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, no qual a gente tem trabalhado com temáticas bíblicas bem intensas, com grandes homens e mulheres de Deus, e eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito abençoado. Confesso que quando eu fui estudar este tema, me edificou bastante, mais ainda. E eu tenho certeza que vai edificar vocês também. Hoje a participação vai ser com o nosso irmão Ricardo, homem de Deus, um grande apologeta, defensor do Evangelho de Cristo. E ele já está aí, né? E os irmãos que estão chegando, a paz do Senhor Jesus para todos, shalom para todos. Laila Tove, boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa o irmão Ricardo me dar a paz do Senhor para a gente começar essa live abençoada, que eu estou muito ansioso para aprender mais um pouco da palavra de Deus com os irmãos, né? A gente vai aprendendo um com os outros. Paz do Senhor para todos que estão chegando. Irmão Ricardo, se o senhor está me ouvindo, isso, me dá a paz do Senhor. E todas as pessoas que vão entrando, eu peço, por favor, compartilhe essa live. Grandes verdades bíblicas vai estar... Já estou chamando, irmão. Grandes verdades bíblicas vai estar compartilhadas aqui. Amém? Glória a Deus. Espero o nosso irmão Ricardo entrar. Segunda-feira nós vamos ter outra live com a nossa irmã Mari Milagre. Paz do Senhor, meu irmão. Paz, Senhor, irmão Paulo. Como é que o senhor está? Estamos na bênção, né? Ainda mais com uma temática dessa, né, meu irmão? Bênção de Deus. Confesso que é uma benção mesmo, irmão. Então, os irmãos que vão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Peço mais uma vez que compartilhe essa live, marque pessoas e vamos para a live, porque eu estou, como eu disse antes, bem ansioso para falar do amor de Deus aqui através dessa live. Meu querido Ricardo, comece o senhor em nome de Jesus. A temática de hoje, para os irmãos que não sabem, é as duas naturezas de Cristo. Comece em nome de Jesus, meu querido. Fique à vontade. Pois bem, né, irmão Paulo? Esta é uma temática muito importante, porque ela vai tratar da pessoa de Jesus Cristo. Logo, tratando de Jesus Cristo, essa temática ela tem grande relevância para a fé cristã. Na verdade, como nós falamos de Cristo, nós falamos a mesma coisa se nós falarmos para um budista de Buda, para falarmos do Espiritismo Allan Kardec e falarmos de cristianismo, é Jesus. E eu penso que para o cristianismo sadio e consciente, irmão Paulo, nós temos que ter uma compreensão como Cristo é, quais são as referências de Cristo na Bíblia. E eu penso que Cristo, ele é o âmago, ele é o centro do cristianismo, é ele que rege o cristianismo. Então, a má compreensão de Cristo dá um cristianismo não sadio, é um cristianismo até doente, é um cristianismo que não pode ser denominado um verdadeiro cristianismo. E falando das duas naturezas de Cristo, eu entendo à luz das Escrituras que Jesus é o Deus homem. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Eles constituem essas duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. E aí nós vemos, né, de um modo histórico, que concílios diante até da própria igreja, a história da igreja, né, irmão Paulo? Nós vamos ver que concílios foram feitos acerca dessa temática, acerca dessa temática tão importante que são as duas naturezas de Cristo. E se nós olharmos para o cristianismo de uma forma geral, há algum tipo de cristianismo de uma forma geral, o genérico, né, irmão Paulo? Que acredita que Jesus foi apenas um homem comum. Que Jesus Cristo foi apenas um homem comum. Já no primeiro século, havia um movimento chamado os gnósticos, irmão Paulo.
E eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Eles acreditavam que Jesus era apenas um espectro, um espírito. E isso causou grandes males à igreja primitiva. Tanto se nós olharmos, o apóstolo Paulo se levanta contra essa seita. E não somente o apóstolo Paulo. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver o apóstolo João dizendo: aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é do anticristo. Dada a importância de Jesus Cristo também encarnar. Se nós olharmos para a própria teologia, se falarmos da teologia sistemática, nós temos como uma das doutrinas principais é a cristologia, que rege toda a própria teologia sistemática. Por isso que a importância de nós termos uma compreensão maior acerca de Cristo, acerca da obra, porque ele era 100% Deus e porque ele era 100% homem. E quando olhamos com um olhar mais analítico, um olhar mais bíblico, né? Não com um olhar de fora, mas um olhar interno da Bíblia, e até a própria teologia vai falar que Jesus Cristo ele foi um ser singular, ele não apenas foi um ser normal, ele é um ser pré-existente. Ele não é um ser que foi dado ao nascimento em si, ele é pré-existente. Depois nós vamos falar da pré-existência de Cristo, para modos nós introduzirmos bem aqui, informar os ouvintes acerca da importância das duas naturezas de Cristo. Nós vamos ver aqui Jesus Cristo como pessoa. Ele também tem um fato histórico, que após Jesus Cristo se manifestar, ele é o fator que dividiu a história. Jesus Cristo dividiu a história. Antes dele e depois dele, ele mudou o calendário. E tanto que nós temos que prestar atenção de um viés histórico também sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele dividiu a história, irmão Paulo. E não bastasse isto, nós vamos ver toda a obra salvífica da parte teológica, agora não um viés histórico, mas um viés teológico, irmão Paulo. Como é importante isso? Nós entendemos que Jesus Cristo, ele está, toda a obra de Deus, toda a obra salvífica está sobre a pessoa de Jesus Cristo. Está sobre a pessoa de Jesus. Isso é muito importante, desde o seu nascimento virginal agora. Desde quando ele entra a história, o nascimento virginal, tanto a crucificação e a própria ressurreição, que é o motivo da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã é a pregação, diz o apóstolo Paulo. E graças a Deus que ele ressuscitou, e não apenas ressuscitou no terceiro dia, ele está assunto ao céu, ele está à direita de Deus e pode interceder por nós, né, irmão Paulo? Passo para o irmão Paulo, então, dar as suas considerações. Amém. Glória a Deus. Queridos, não tem como a gente não ficar emocionado diante dessa temática. Eu penso que é uma das mais importantes, se não for a mais importante, porque vai nos apresentar biblicamente sobre a natureza de Cristo. Já foi dito aqui o nosso irmão Ricardo que Jesus, ele veio como 100% homem e 100% Deus. Eu preparei também algum estudo para a gente aprofundar, e é muito interessante porque essa questão de mostrar um Jesus humano, mas mostrar também um Jesus que foi o próprio Deus encarnado, demonstra constantemente o projeto que talvez não cabe no nosso raciocínio. Quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, a primeira coisa quando a gente tem que falar sobre a natureza de Cristo é falar sobre o próprio Jesus, né? E Jesus, segundo a Bíblia, né, não existe, a gente sabe muito bem que não existe essa palavra J no hebraico, né? Mas o Yeshua, né, no hebraico significa Salvador, já demonstra o projeto dele para ter vindo como homem. Por que ele veio como homem? A Bíblia diz claramente nos evangelhos que quando Deus manda o anjo Gabriel para enviar essas boas notícias para Maria,
ele já diz a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui. Um Salvador, né, iria vir para cumprir as profecias, até mesmo dito pelo profeta Isaías, para salvar toda a humanidade. Esse Salvador, além de ser o Yeshua, ele também é o Cristo, o ungido. Ele foi preparado, né? Esse nome já foi, a Bíblia diz, desde a fundação do mundo, o projeto salvífico de Deus, como um checkmate na história, é desde a fundação do mundo. A Bíblia diz também que ele foi chamado 40 vezes, em 40 ocasiões, como Filho do Homem. E, portanto, eu quero ler um texto com os irmãos, porque é interessante, porque Jesus foi chamado, gostou de ser chamado, ser titularizado como Filho do Homem. É uma das provas que Jesus ele não veio 100% somente Deus, né? Ele não veio só para demonstrar o seu poder, demonstrar a sua essência. Não. Ele veio como um homem padecer, né, sofrer, como o apóstolo Paulo, perdão, como Isaías mesmo diz, morrer pelos nossos pecados, ser levado ao matadouro, como uma ovelha muda, ele foi. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, achei muito interessante esse versículo aqui, e tem, em todos os evangelhos, tem bastante versículos que se trata de Jesus como Filho do Homem. O versículo 27 e o 28, observe, olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É muito interessante. Eu sei que o nosso irmão Ricardo vai tratar muito bem sobre essa questão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. No caso aqui era Adão. E por um homem veio a salvação. Interessante isso. Meu querido, para nós aprofundar mais, eu quero passar a palavra para o senhor. Depois eu quero aprofundar nos tópicos que eu achei muito interessante aqui, baseado nas escrituras. Passo para o senhor a palavra. Pois bem, nós vamos aqui ver também como o irmão Paulo, Cristo, ele entrou na vertente histórica, né? Como Jesus. Mas o Cristo é um título messiânico, né? É um título messiânico de Jesus. Por isso que nós temos que entender que Cristo é pré-existente. E João, o apóstolo João, escreveu isto na sua primeira carta, João. E nós também podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 1, ele vai dizer que no princípio era o Verbo. Então, nós aqui podemos perceber que Cristo, no princípio, estava com Deus. Há algumas seitas, né, que pegam esse versículo e tem até uma tradução bíblica, uma tradução Novo Mundo, os Testemunhas de Jeová. Eles ali traduziram como se fosse, no princípio estava com Deus, e no princípio era um Deus. Então nós vamos ver aqui dois deuses, né? Vamos ver aqui um princípio diferente, um princípio onde que nem eles defendem, mas que a Bíblia deles apresenta como se fosse dois deuses. E nós temos que entender que Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E eu vejo a obra de Cristo já na criação. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 3, quando Deus diz, haja luz. Aqui é o verbo interagindo, é o verbo de Deus falando. Interessante que aqui é o verbo pré-encarnado, não é o verbo encarnado, o verbo pré-encarnado agora entrando. Interessante que João vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram criadas nele. Ele é o agente da criação. Paulo vai explicar essa verdade aos Colossenses, dizendo que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Todas as coisas são feitas nele. E que verdade maravilhosa!
Esse Jesus que nós servimos é o Jesus pré-existente, dizendo que não há princípio e um fim. Tanto que Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, Jesus Cristo, ele é pré-existente, e não somente isso, por ser pré-existente, ele também ele é o próprio Deus em essência, irmão Paulo. Ele é o próprio Deus em essência. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 15. Vai dizer ali que ele é o próprio Deus. E Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 1 e versículo 3, que ele é exata manifestação, ele é exata expressão da divindade. Paulo vai dizer que nele preenchia toda a divindade. Então, toda a divindade. Então, vamos tratar agora a parte divina de Cristo. Ele esteve presente na criação. Ele é o agente criativo. Ele é a palavra delegada, ele é o verbo. Tanto que, quando eu disse, ele é o verbo. E nós vemos essa expressão maravilhosa na Bíblia Sagrada. Nós também vamos ver que Jesus, no Antigo Testamento, irmão Paulo, ele se manifestava. Jesus, no Antigo Testamento, se manifestava em aparições teofânicas. As teofanias, quando tu lê na Bíblia ali, aquela expressão, anjo do Senhor, com letra maiúscula, ali se refere-se a Jesus, uma manifestação teofânica do Cristo. Interessante que Cristo vai se revelando. E eu gosto de dizer que a revelação de Deus ela é progressiva. Cristo vai se revelando desde o Antigo Testamento, tanto que a teologia, tanto se nós lidarmos a bibliologia, irmão Paulo, nós vamos entender que o Antigo Testamento é a preparação para Cristo, para a manifestação de Cristo. Dado que o Novo Testamento ele se manifesta, agora ele se faz carne. Que maravilha, né? Cristo se manifesta e se faz carne. Agora é a manifestação do Cristo encarnado. E João, eu gosto de dizer que no Evangelho de João é diferente dos 3 primeiros evangelhos. Porque os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas são sinóticos. E eles ali não representam tanto a divindade. Mas quando nós paramos no 4º evangelho, ele vai tratar da divindade de Jesus. Ele vai traçando e vai mostrando que Jesus também é divino. Dado que Lucas apresenta já Jesus como um homem perfeito. Se nós olharmos as narrativas de Lucas, nós vamos perceber que Lucas vai apresentar ele como um homem perfeito. Já João vai apresentar ele como um divino. Entanto, no capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, ele se encarnou. E passo para o irmão Paulo a palavra. Glória a Deus, é tremendo. É tremendo, irmão. É tremenda a palavra de Deus. É tremendo. E é gostoso demais saber que, por mais que é muito difícil entender todo esse amor, porque o objetivo desse Jesus encarnado, né, é demonstrar uma chance sublime, não só para Israel, mas para todos nós, né? Então, esse amor talvez é incompreensível para nós, mas ele é incondicional. Eu estava analisando a fala do Senhor e como eu coloquei aqui aqueles tópicos falando Jesus, o nome dele, né, o Yeshua, significa o Salvador que veio para salvar, também fala da questão o Cristo, Jesus Cristo. No caso, existia, não sei se o senhor já estudou, mas no tempo de Jesus já existia várias pessoas com o mesmo nome, né? Até, por exemplo, Josué tinha o mesmo nome que Jesus, né? Não é com a letra J, mas com Y, né? Com Yud. Então, Jesus, ungido, filho do homem, como eu disse outrora, filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1, Senhor, aleluia. Jesus, mesmo ele com a natureza humana, ele foi chamado Senhor.
a maioria das pessoas que ignora essa presença do Deus encarnado, eles não conseguem rebater essa questão de que Jesus fala, por exemplo, eu e o Pai somos um. Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Ele aceitou a adoração. A Bíblia diz em toda a história de Gênesis e Apocalipse que quando algum anjo vinha da parte de Deus, eles não aceitavam a adoração. E Jesus fala, pode me adorar. Divina. Outra questão para provar Jesus como natureza divina é a questão do quando ele acalma a tempestade, quando ele anda sobre as águas. Nenhum homem consegue fazer isso se não for pelo poder de Deus. Então, na natureza divina, meu irmão Ricardo e demais irmãos que estão nos ouvindo, existe na natureza divina, ele é eterno, baseado em Evangelho escrito por João, capítulo 1, o versículo de 1 ao 3, proeminente em tudo, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, ele é o Senhor da glória, Tiago capítulo 2, versículo 1, ele é o Senhor do sábado, está acima do sábado, superior, Marcos capítulo 2, versículo 28, toda a plenitude da divindade, como foi dito aqui, habita nele, Colossenses capítulo 1, versículo 19, poder para anunciar e fazer prodígios, e principalmente, que isso me chama muita atenção, perdoar pecados, louvado seja o nome do Senhor, Marcos capítulo 2, versículo 2 e o versículo 5. Agora a natureza humana, que também é demonstrada desde os primórdios, né? Natureza humana, sofrer na carne e morrer na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Natureza humana é o nosso substituto. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18, os irmãos leem e vai entender por que ele é o nosso substituto. E, por último, foi tentado e sofreu. Hebreus capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, e o capítulo 4, versículo 15 e 16. Um detalhe do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois eu passo para o irmão, isso é muito maravilhoso, porque existem muitas pessoas que têm vários deuses. Em cada país que a gente for, talvez até em cada cidade, dependendo, tem pessoas que adoram vários tipos de deuses. Só que 99% dos deuses deles já morreram e estão ainda na sepultura. E o nosso Jesus, não. Pode ir, hoje tem até o ponto histórico lá da onde Jesus ficava, naquele lugar lá onde ele foi enterrado. Enterrado não, perdão. Ficar dentro daquela rocha, mas como é que fala? A Bíblia fala que ali não tem ninguém. Os anjos deu essa boa notícia para aquelas irmãs, dizendo as boas novas. Então, o nosso Jesus, mesmo tendo padecido, sofrido, aceitado a ira divina, a Bíblia diz que ele não está mais ali, ele ressuscitou. É isso que me chama a atenção. Então, dentro do que eu falei, eu passo para o irmão continuar o prosseguimento em nome de Jesus. É muito interessante nós vemos agora, né? Nós falamos do Cristo pré-encarnado, e agora nós estamos falando na encarnação, né? A encarnação é um mistério que no Antigo Testamento estava vedado, mas os profetas haviam, como Isaías é o profeta messiânico, né, irmão Paulo? Isaías é o profeta que mais vai predizer. Eu gosto de dizer, se nós olharmos o livro de Isaías numa perspectiva messiânica, nós vamos ver ali o Evangelho no Antigo Testamento, mostrando desde o nascimento virginal, desde do seu ministério, o Espírito sobre ele operando. Nós vamos ver também Isaías 53, que o irmão falou a morte de Cristo, vigária, que nos resgatou, né, e nos comprou para Deus, e glória a Deus pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Mas é interessante que nós vamos ver aqui nesta Cristo agora vai tomar forma humana. Ele vai tomar uma forma humana. E o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15
aonde os teólogos, alguns teólogos, né, irmão Paulo, citam que é o proto-evangelho, aonde nós vamos ver Deus ali falando, a mulher dizendo que da tua semente, interessante que a palavra aqui, semente, é a mesma de sêmen. Então, a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem, já mostrando que o nascimento seria virginal, que seria, ela daria a luz virgem. Interessante que também vai revelar o nascimento virginal. Olha, Gênesis 3:15. Vai mostrar também o quê? Que ele seria ferido no calcanhar pela serpente, a cruz de Cristo. Mas ele esmagaria a cabeça de Satanás. A vitória plena da igreja é a cruz. É pela cruz é que nós temos o acesso a Deus. Por ele ser humano, por ele entrar na vertente histórica. E Deus, olha só, Deus se revestiu de pele, irmão Paulo, para poder ali cumprir todos os requisitos de Deus para a redenção da humanidade. E João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que ele não soube expressar, foi tal maneira, que deu, que entregou, ofertou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha só, Deus se reveste de pele para morrer numa cruz por amor. O amor de Deus é algo que nos constrange, diz a Bíblia. Algo que nos impele a servir a Ele por amor. Esta é uma verdade que não é muito pregada, é uma verdade que deveria ser mais ministrada no púlpito. Mas o que me chama a atenção também, quando no Evangelho de Mateus, Jesus vai fazer a pergunta no capítulo 16 aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Interessante, irmão Paulo, se nós olharmos, havia ali, no judaísmo do segundo tempo, havia uma crença sobre reencarnação. Por isso que os homens estão dizendo que tu és o Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és o João Batista ou um dos outros profetas. Aí ele pergunta para eles agora, e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu penso que é um silêncio ali. E Pedro sempre afoito, ele levanta a mão e diz, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias prometido. Tu és aquele que os profetas falaram no Antigo Pacto. Tu és aquele que a Torá fazia tipos. Tu és aquele que a Bíblia, que coisa tremenda. Nós entendermos essa confissão de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és um ungido. Ele queria ali que eles entendessem a mensagem. A igreja tem a mensagem. A mensagem é que Jesus Cristo, ele está aí. Ele tem duas naturezas. Na verdade, ele morreu como um homem, mas a morte não pôde sustê-lo, porque ele era Deus. E a morte não pode matar Deus. Interessante que Paulo mostra a condição. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como ele poderia morrer se não havia de pecado? Ele morreu para substituirmos. E a morte não poderia retê-los. Ainda que as ânsias de morte não poderia segurar. Por isso que eu amo a Cristo, esse Cristo maravilhoso e poderoso. Eu passo a palavra para o irmão que o tempo está correndo. E se nós começarmos a falar de Cristo aqui, nós vamos longe, né? Cristo, a mensagem da igreja cristocêntrica, né, irmão Paulo? A mensagem, e como eu sinto saudade de alguns públicos cristocêntrica. Muitos falam de Davi, muitos pregam Paulo, Pedro, mas Paulo e Pedro e Davi não morreram na cruz. Nós temos que trazer Cristo e esse crucificado para manifestar o poder da ressurreição de um Cristo divino que manifesta ainda no seio da igreja. Passo para o irmão Paulo. Amém. Queridos irmãos, é interessante que o nosso irmão, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que fala na nossa boca, é interessante que ele está falando aí, que está faltando esse tipo de mensagem nos púlpitos,
Porque quando a gente analisa homens que revolucionaram a história no sentido pentecostal, homens cheios de Deus, como esse mesmo que morreu em 2018, evangelista ou missionário, não sei, Billy Graham. Este homem, em todas as suas mensagens, era sobre a cruz de Cristo. Ele não preocupou com coisas intensas de teologia, de detalhes profundos demais. Ele pregou a simplicidade do evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E ele, homem de Deus, eu posso citar tantos outros da história passada, e eu não digo da história de hoje, porque da história passada eram homens que santificavam, eram homens que oravam, e eram homens que tinham integramente intimidade com o Espírito Santo. E eles pregavam sobre Jesus, eles pregavam o Jesus que ressuscitou, o Jesus que quer que as pessoas confessem, viva ele. Esse é o detalhe. E só essas mensagens fez aquele homem, como Billy Graham, ganhar mais de 2 milhões de pessoas para Jesus. Fica uma dica aí para os pregadores. Outro detalhe que as pessoas ignoram, principalmente os judeus hoje, ainda hoje, ignora Jesus Cristo que veio como Salvador e etc., como a gente diz aqui, porque eles falam, irmão Ricardo, que Jesus ele era para ter vindo da descendência, da linhagem, né, da genealogia de Davi. Mas é porque eles ignoram a Bíblia Sagrada. Se eles lessem em Romanos, convido os irmãos aí para ler, se eles não ignorassem o Novo Testamento, que é a aliança tremenda aqui, que o apóstolo Paulo prega muito sobre essa questão de Jesus Cristo, Romanos capítulo 9, observe, por favor, Romanos capítulo 1, olha, essa Bíblia já me deixa bem claro que, de fato, Jesus veio da linhagem, da descendência real de Davi. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, irmão Ricardo. Repito, aleluia, da descendência. É necessário nós, como ministros da palavra de Deus, como bons bereanos, sentir a presença de Deus e defender o evangelho. Isso aqui não é eu que estou inventando, não é o irmão Ricardo que está inventando, está na palavra. Olha, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Olha aí, judaizantes. Versículo 4. E foi declarado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com que, irmão Ricardo? Com poder. Segundo quem? O Espírito de santidade. Aleluia. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que lindo, que tremendo. Olha o poder de Jesus. E aqui mostra, nesse próprio versículo, que Jesus veio como homem, 100% homem, e veio também 100% Deus. Outro detalhe, eu finalizo aqui já a minha posição diante da temática, e graças a Deus que a nossa posição é igual, neste versículo aqui, olha, Isaías, observe, por favor. Isaías, deixa eu olhar aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6, eu encerro aqui porque é muito forte. Porque o menino, natureza humana, o menino nos nasceu. Isaías pregando, profetizando, melhor dizendo, cerca de 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, ele fala, olha, o menino vai nos nascer. Um filho se nos deu. Olha que interessante, ainda no versículo 6, ó. O principado está sobre os seus ombros. Aí já começa algo divino. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. É Deus. Quase caiu. Tá me ouvindo?
Amém. Ah, quase caiu. Foi um profeta. Ele foi simplesmente um profeta. Ele foi um bom homem. Ele seguiu as leis, etc. Não, mas a Bíblia diz, olha, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, só aqui nós já encerra todo esse assunto comprovando, porque um homem de Deus, que o próprio judeus acreditam como profeta, que era Isaías, disse essas palavras, profetizou essas palavras pelo poder do Espírito Santo. Então, irmão, eu encerro com esse lindo texto e eu espero que todos os irmãos estão entendendo de fato essa live, estão sendo de fato abençoados e outras vezes a gente vai ter outras temáticas muito interessantes como essa, no nome de Jesus. Eu encerro aqui minha posição, toda a explanagem da Bíblia, e eu quero que o irmão dê o seu posicionamento também encerrando, fala alguma coisa que sentir no coração. Amém. Passo para o irmão. O irmão, Isaías fechou com uma chave de ouro, né, irmão? Isaías ali, um filho vos deu, um filho do céu é dado, mas um menino nasce na terra. As duas naturezas, é inquestionável, essas duas naturezas de Cristo. Então, eu espero que os irmãos que estavam nessa live sejam edificados por esta mensagem. Essa mensagem pela qual Cristo não é apenas um profeta, Cristo não é apenas um espectro, um fantasma que se manifestava, não. Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Esta é a nossa esperança, né? Que um dia este Cristo voltar e nos arrebatar. Este Cristo completo, que como homem ele verteu seu sangue carmesim, ele entrou na história da igreja agora, ele entrou na história da humanidade, entrou e fixou a igreja, prometeu o Espírito, foi na cruz como homem, padeceu todos os sofrimentos, foi tentado, mas, porém, sem pecado, venceu o pecado na cruz de Cristo e é o doador do Espírito Santo. Agradeço a todos que estão na live e que compartilhem também, para que mais pessoas sejam edificadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deixar só um aviso aqui, meu querido irmão Ricardo, e os irmãos que estão me ouvindo. Segunda-feira, nós vamos estar fazendo uma outra live com a participante, irmã Mari. Deus curou ela de um câncer. E ela vai estar dando esse testemunho, vai dando algumas experiências, porque ela é mensageira da palavra de Deus, irmã assembleiana. Eu convido os irmãos a segunda-feira estar conosco em mais uma live, se Jesus não voltar antes. E na quarta vai ter o nosso irmão professor Leonardo Andrade. O irmão Ricardo conhece um pouco da história dele, é um grande estudioso da palavra. Ele fala, se eu não me engano, 3 ou 4 idiomas, já participou do programa Vejam Só, e de outros também, Apologética Cristã, no canal no YouTube. Eu convido os irmãos a estar conosco segunda e quarta-feira também, no nome de Jesus. Irmão Ricardo, muito obrigado por aceitar e estar conosco, e até a próxima, em nome de Jesus, meu querido. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe.